O México foi apresentado durante muito tempo como se fosse um país de uma paisagem só. Sempre aquele calor que atravessa a tela, a estrada infinita no meio do nada e o cenário amarelado que parece sair direto de um deserto eterno. Grande parte dessa imagem veio do cinema e das séries que insistem nesse mesmo enquadramento. Breaking Bad é o melhor exemplo. A produção fincou de vez no imaginário popular aquela paleta seca, poeirenta, quase sempre associada ao norte mexicano. Só que o México é muito maior do que esse estereótipo. Basta subir um pouco a serra para perceber que a narrativa muda. O clima esfria, a vegetação muda de cor, o ar ganha aquele cheiro de montanha e, em alguns períodos do ano, a neve cai com vontade suficiente para transformar a paisagem. É justamente para esse México menos conhecido que a gente está indo agora. Hoje o Belo Mundo te leva até Arteaga, um pedacinho do país que ganhou o apelido de Pequena Suíça Mexicana. Uma região que desmonta tudo o que você imaginava sobre o clima e a geografia daqui. Arteaga fica no norte do México, no estado de Coahuila, e só isso já explica por que tanta gente se surpreende quando finalmente conhece o lugar. Coahuila é um dos maiores estados do país e faz fronteira direta com o Texas. No imaginário popular, ele costuma ser associado a clima seco, grandes áreas de planície e paisagens que lembram muito mais o deserto do que montanhas cobertas por árvores. É por isso que o contraste aparece quase de imediato. Arteaga está a pouco mais de 30 quilômetros de Saltillo, a capital do estado. E essa distância parece pequena no mapa. Na prática, porém, a sensação é de atravessar um limite invisível. À medida que você se afasta da parte urbana e segue em direção à serra, o relevo muda rápido. A estrada sobe, o ar esfria e a paisagem vai se transformando na sua frente. O cenário seco cede espaço para encostas verdes, florestas de pinheiros e vales profundos. Essa parte do norte do México está encaixada na Sierra de Arteaga, um conjunto montanhoso ligado à Sierra Madre Oriental. É uma região de altitude elevada para os padrões do país, com picos que em alguns trechos ultrapassam os 3.000 metros. E essa altitude muda tudo. O clima aqui não segue o padrão do resto do estado. As temperaturas são mais baixas durante todo o ano e as estações ficam bem marcadas. No inverno, não é raro ver os termômetros próximos de zero e, em alguns anos, até abaixo disso. Quando frentes frias mais intensas avançam pelo norte do México, a neve aparece nas áreas mais altas da serra e muda o ritmo da região. Enquanto boa parte do país atravessa o inverno com clima ameno, Arteaga vive outra realidade. As montanhas ficam brancas, as estradas ganham um visual que lembra filmes europeus e o dia a dia convive com um inverno de verdade. No outono, as florestas mudam de cor e assumem tons amarelados e alaranjados. Na primavera, o verde volta com força. E no verão, o clima fresco transforma a região em refúgio natural para quem quer fugir do calor intenso das cidades ao redor. É essa combinação de altitude, frio e vegetação de montanha que explica o apelido de Suíça mexicana. Não como exagero turístico, mas como comparação ambiental. Apesar do apelido chamativo e da paisagem que foge de qualquer estereótipo mexicano, essa cidade carrega um título que costuma enganar muita gente. Arteaga foi reconhecida oficialmente como Pueblo Mágico, e é aí que vale uma explicação. O programa Pueblos Mágicos foi criado pelo governo do México no início dos anos 2000. A ideia era valorizar pequenas cidades com riqueza histórica, importância cultural, tradição religiosa ou belezas naturais únicas. Receber esse título significa entrar em uma espécie de vitrine nacional, como se o lugar passasse a fazer parte de um clube de destinos especiais. Mas é justamente aí que entra a curiosidade, porque quando a maioria das pessoas escuta esse nome, já imagina o mesmo cenário de sempre. Centro histórico com construções antigas, ruazinhas charmosas, lojinhas de artesanato, restaurantes típicos, placas informando datas, monumentos, memórias.
Em Arteaga, não é assim. O centro da cidade é simples, funcional, pensado para quem mora lá. Não tem estrutura turística de grande porte, nem lojas temáticas, nem agito de temporada. Na parte urbana, o que você encontra é o básico: praça central, igreja, comércio local e pouco mais. A mágica mesmo começa quando se olha para o outro lado, para o alto, porque é na serra que a paisagem muda de verdade. A poucos minutos do centro urbano, a paisagem começa a ganhar uma nova identidade. O caminho se estreita, as curvas aumentam e o cenário passa a revelar o lado mais conhecido de Arteaga: a serra. À medida que a altitude sobe, as casas vão se afastando e o silêncio toma conta da estrada, preparando o terreno para o que realmente faz essa região famosa. Aqui não são as construções que chamam atenção, e sim o modo como a vida se instala nas montanhas. Espalhados pelas encostas, surgem dezenas de chalés de madeira, muitos deles com arquitetura que lembra vilarejos alpinos. Telhados inclinados, janelas pequenas e lareiras fazem parte da rotina de quem vem buscar o frio da serra. Boa parte desses chalés pertence a moradores de Saltilho ou Monterrey, que encontram aqui um refúgio para finais de semana e feriados. Mas, entre todas as características que dão personalidade ao lugar, uma delas acaba mudando completamente a forma como Arteaga é vista dentro do México. É nessa região que funciona a única estação de esqui do país. Logo acima dos chalés, no ponto mais visitado da serra, aparece a atração que transformou Arteaga em um caso único dentro do México. É ali que fica o Bosques de Monterreal, o complexo turístico que abriga o único centro de esqui do país. Pode parecer estranho pensar em neve em pleno território mexicano, mas Arteaga desafia qualquer estereótipo geográfico. Enquanto grande parte do país vive entre praias, desertos e florestas tropicais, aqui a altitude cria um microclima capaz de sustentar uma experiência tipicamente alpina. O resort funciona durante o ano inteiro, graças à combinação entre o frio natural das montanhas e um sistema de neve artificial que mantém as pistas ativas, mesmo quando não há nevasca. Quando o inverno chega com força e a serra recebe neve de verdade, o visual fica ainda mais impressionante. As encostas se transformam, o branco toma conta do horizonte e o cenário lembra estações de esqui dos Alpes ou dos Pirineus, só que a poucas horas de Saltilho e Monterrey. A pista principal tem pouco mais de 230 metros de extensão, com uma inclinação moderada equivalente a uma pista azul, perfeita para iniciantes e ainda divertida para quem já tem experiência. Além dela, há áreas separadas para snowboard, descida de trenó e outros brinquedos de neve. E para muita gente, essa é a primeira vez na vida que vê neve de verdade. É comum ver famílias inteiras tirando fotos, crianças montando bonecos, adultos tentando aprender a parar em cima dos esquis e grupos se aventurando sem precisar viajar até o Colorado ou a Europa. Só que a serra não depende da neve para continuar movimentada. Quando o clima esquenta, tudo muda de ritmo, mas a região continua ativa. As trilhas que cortam as matas de pinheiro atraem quem gosta de caminhadas e quem prefere mountain bike. Há rotas mais leves, rotas mais longas e percursos que seguem o relevo da serra. O Bosques de Monterreal também oferece passeios a cavalo, áreas para tirolesa e paredões para escalada. Para quem gosta de observar animais, a serra recebe aves migratórias durante várias épocas do ano, o que transformou Arteaga em um ponto discreto de observação de pássaros. E ainda existe um detalhe que passa despercebido por muita gente. No alto da montanha, o complexo abriga o campo de golfe mais alto de todo o México. Ele está instalado a mais de 2.000 metros de altitude e oferece uma vista que acompanha o jogador a cada tacada. É o tipo de cenário que faria sentido em resorts de luxo nos Alpes, mas que aparece aqui, no norte do país, como parte da rotina local. Depois de um dia intenso, seja na neve, nas trilhas
ou nas atividades de aventura, a experiência volta para o mesmo ponto. As cabanas aquecidas servem como descanso, as lareiras iluminam o fim da tarde e a paisagem da serra se transforma quando vista da janela. Esse é o clima que consolidou Arteaga como uma versão mexicana das montanhas suíças. Não pelo rótulo turístico, mas pelo que a região realmente entrega. Apesar de a natureza ser o que mais impressiona em Arteaga, a cultura local e os produtos típicos do povoado têm força própria. A região sempre teve raízes agrícolas muito marcantes, e ao contrário do que muita gente imagina quando pensa no norte do México, o destaque aqui não é agave nem cacto, é maçã. Arteaga é conhecida por seus pomares que se espalham pelos vales serranos, principalmente na comunidade vizinha de San Antônio de las Alazanas. Antigamente chamada de San Isidro de las Palomas, a vila plantava trigo até que uma praga destruiu as colheitas no século XIX. A saída encontrada pelos agricultores a partir de 1887 foi apostar nas macieiras. O clima de montanha se mostrou perfeito para variedades europeias e o cultivo das macieiras deu tão certo que hoje Arteaga produz 3 variedades bem conhecidas. A primeira é a Golden Delicious, uma maçã amarela, doce e suave, muito usada em tortas e sobremesas. A segunda é a Red Delicious, aquela vermelha escura, de formato alongado e sabor mais leve. E a terceira é a maçã chamada Rosa Espanhola, uma das primeiras trazidas para a região, com casca que mistura tons de amarelo e vermelho e sabor mais perfumado. Mas não parou na maçã. Com elas também vieram outros frutos de clima temperado, como pêssegos e membrilos, que são parentes do marmelo. E junto deles, surgiu a tradição de transformar tudo isso em produtos artesanais. Caminhando pelo centro de Arteaga, é quase obrigatório entrar em alguma das lojinhas de itens locais. Ali, você encontra licores de fruta e conservas doces preparados pela própria comunidade, feitos com maçãs, peras e marmelos vindos dos pomares vizinhos. Um dos produtos mais famosos é o licor de maçã, doce e aromático, perfeito para abrir ou fechar a refeição. Há também geleias caseiras de pêssego, pera e maçã, além de doces cristalizados, aqueles pedaços de fruta cozidos e mergulhados em calda de açúcar, bem tradicionais no México. Nas docerias dali, você pode provar e se lambuzar com os docinhos clássicos de durazno, que é o pêssego, e de peron, uma espécie de pera local. Eles derretem na boca e combinam muito bem com um café quente, especialmente no clima frio da serra. A gastronomia típica inclui ainda as empanadas de trigo, pequenas tortas assadas com recheios doces ou salgados. E nos fins de semana, muita gente sobe a montanha só para comer a barbacoa tradicional, feita com carne de cordeiro ou cabrito assado, lentamente em forno subterrâneo. Ela é servida com tortilhas e molhos, e o aroma que sai das portas simples dos restaurantes caseiros toma as ruas nas manhãs de domingo. Mas além de pista de esqui e comida, o que não pode faltar é festa. No calendário local, a grande atração é a Feria de la Manzana, o Festival da Maçã, celebrado sempre no mês de setembro em San Antônio de las Alazanas. É uma festa comunitária que homenageia a colheita e atrai visitantes de toda a Coahuila. Durante o festival, há exposições de tortas, cidras, doces e todo tipo de produto feito com maçã, além de desfiles, música, dança folclórica e até a eleição da Rainha da Maçã, tudo em um clima festivo típico das cidades serranas. Vale lembrar também do Dia de San Isidro Labrador, padroeiro dos agricultores, comemorado no dia 15 de maio. Neste dia, ocorre uma procissão que leva a bênção simbólica às sementes e colheitas, uma tradição que reforça as raízes agrícolas do povoado. Outro produto típico de Arteaga é o sarape. Esse poncho de lã colorido, tão tradicional no México, é fabricado artesanalmente aqui e faz parte do vestuário dos homens do campo
para enfrentar as madrugadas frias da serra. Nas feiras de domingo, aparecem também peças de artesanato em madeira de álamo. Os artistas locais talham figuras de animais e frutas em madeira clara, vendidas como decoração. São lembranças simples, mas que carregam a identidade da vida na montanha. E, se a curiosidade permitir, vale uma passada no pequeno Museu das Múmias de Arteaga. A cidade abriga alguns corpos mumificados naturalmente, semelhantes às múmias de Guanajuato, mas em escala bem menor. É uma atração peculiar, um pouco macabra para alguns visitantes, mas que revela outro pedaço inesperado da história local. Agora me diz, é ou não é um lugar incrível? Durante muito tempo, Arteaga ficou escondida no mapa. Era aquele tipo de lugar que só quem morava por perto conhecia. O pessoal de Saltillo e de Monterrey usava como refúgio, um lugarzinho de paz no verão e com sorte de neve no inverno. Mas o resto do país mal sabia da existência. Só que isso mudou. E mudou rápido. Depois que a cidade recebeu o título de Pueblo Mágico e passou a investir em ecoturismo e eventos como o Festival da Maçã, o movimento aumentou. O nome começou a aparecer em blog, em revista e em lista de viagem. E aí o segredo acabou de vez. Só no ano de 2025, mais de 330 mil pessoas passaram por aqui. Gente de todo canto. A economia da cidade se mexeu. Foram mais de 75 milhões de pesos entrando só com o turismo. E a cidade, que antes parecia parada no tempo, começou a entrar no radar do resto do México. E até de fora. Hoje em dia não é raro ver carro com placa do Texas ou de outros estados dos Estados Unidos. O pessoal vem buscar neve exótica no México. E claro, vem também gente de várias partes do país. Todo mundo curioso para entender de onde saiu essa tal de Suíça mexicana. Mas crescer tem seu preço. O valor das casas subiu. Apareceram novos hotéis, chalés, restaurantes, e mesmo com um controle razoável, o número de visitantes nunca mais voltou a ser como antes. E aí surge aquela pergunta que ninguém gosta muito de fazer em voz alta. Será que dá para crescer sem perder o que fazia o lugar ser especial? Será que dá para continuar sendo único sem virar um destino genérico feito para agradar turista? Ninguém tem essa resposta. Mas a gente torce para que ela não vire mais um daqueles lugares que foram destruídos pelo turismo descontrolado. Aliás, se você já viu o nosso vídeo sobre destinos icônicos que estão sendo arruinados pelo excesso de visitantes, sabe exatamente do que estamos falando. Mas se não viu, o link vai estar na descrição para você não deixar de conferir. Porque no fim das contas, a maior curiosidade de Arteaga não é a neve, nem o frio, nem o apelido europeu. É perceber que num país que muita gente acredita que conhece de cor, ainda existem lugares capazes de desafiar completamente o imaginário comum, e que merecem ser preservados assim. E aí? Você já conhecia esse lugar? Você imaginava que existia um lugar assim no México? Ou essa foi mais uma daquelas histórias que mudam um pouco a forma de enxergar o mapa? Conta pra gente nos comentários o que mais te surpreendeu. E se curtiu conhecer esse outro lado do país, deixa o like e se inscreve no canal. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, compartilha e, claro, não esquece de ativar a nova função do Hyper. Isso ajuda o canal a ganhar visibilidade e continuar trazendo essas viagens inacreditáveis pelo nosso belo mundo. A gente se vê na próxima.